nós estamos caminhando para os últimos dias. Já estamos nos últimos dias e esses últimos dias estão se encerrando. Em Mateus capítulo 24, os discípulos eles vão chegar para Jesus, eles vão falar do templo para Jesus. Eles vão falar para ele, olha esse templo, que coisa linda. E Jesus vai falar com eles algumas coisas. E ele vai ter um sermão escatológico. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. E eu fiquei muito irritado hoje. Eu vi 2 pastores que estão dizendo, falaram nas redes sociais, o seguinte: para você não olhar os sinais. Não fique atrás dos sinais. Não fique caçando os sinais. Não faça isso. Foque-se que Jesus vai voltar. É bonito isso. É bonito. Sabe? Mas não é bíblico. Não é bíblico. Por quê? Porque Jesus falou exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Só por causa disso. Acho que é importante. Acho que é perigoso quando tu ouve um pastor que ele fala exatamente o que Jesus não falou para fazer. Ele manda tu fazer o que Jesus falou para fazer o oposto. Isso é um ensino de demônios, um ensino anticristão. De início, eu quero falar para vocês o seguinte: não despreze os sinais. Leia comigo do verso 1 ao verso 4 de Mateus 24. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Jesus está saindo ali, Jesus disse, ô Jesus, chega aqui, olha isso aqui. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Imagina isso, cara. Os caras trifelizes mostrando no templo para Jesus, a grandiosidade do templo. Jesus, vocês estão vendo isso aí? Vai vir abaixo tudo isso. Isso aqui vai ser tudo destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, verso 3. Quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Verso 4. Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane. Primeira coisa, Jesus profetizou a destruição de Jerusalém. Olha para mim aqui. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito, general romano, ele invadiu Jerusalém e ele destruiu tudo. Houve uma revolta em Jerusalém e eles destruíram tudo. O que Jesus está profetizando aqui no verso 1 ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém foi destruída. Ou seja, o que ele falou no verso 1 já ocorreu. Então nós temos que ficar atentos. Jesus, ele dá uma importância ao que os discípulos perguntam. Verso 3. Os discípulos se chegam perto dele e pedem em particular, diga-nos quando essas coisas vão acontecer. Jesus não ouve esse pedido dos discípulos e xinga eles. Quem é que vocês querem perguntando isso? Seu bando de vagabundo. Vocês têm que se preocupar com outra coisa. Às vezes Jesus fazia isso. Tipo em Atos 1:8. Quando que vai ser o tempo da restauração de Israel? Aí Jesus diz o quê? Jesus fala, não compete saber o tempo. Quer dizer que vai ter um tempo. Tá bom? Tudo bem, Jesus? Tudo bem? Tudo bem, eu entendi. Mas vai ter um tempo. Ali no capítulo 1, verso 8, Jesus guia a pergunta deles. No Atos 1:8. Acompanha comigo. Aqui em Mateus 24, não. Aqui em Mateus 24 a pergunta é legítima. E Jesus responde ela. O problema é que as pessoas lidam com Jesus como se ele respondesse sempre do mesmo jeito. Às vezes, Jesus dava com os 2 pés no peito do cara. O cara vinha perguntar todo assim, mas Jesus, eu queria saber assim, olha o que tu está perguntando, rapaz, tu não tem vergonha de perguntar um negócio desse? E o cara já, me perdoa. Outros momentos não, outros momentos o cara perguntava, Senhor Jesus, tal e tal e tal e tal coisa. E Jesus, é isso aí, isso mesmo. E Jesus às vezes elogiava os caras ainda. Aqui no capítulo 24, eles perguntam, fazem 2 perguntas para Jesus. Quando que essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus ele abre dizendo, tenham cuidado. Esse assunto a gente tem que ter cuidado. Por que que a gente tem que ter cuidado? Verso 4. Porque algumas pessoas vão tentar enganar a gente. Isso aqui é sério. Então, a gente tem que analisar esse texto aqui, cara.
a gente tem que lidar com Mateus 24. Tem gente que diz, é difícil de entender. Sim, ele não é dos textos mais fáceis para entender. O que torna Mateus 24 difícil é que a gente quer encaixar ele no nosso sistema escatológico. E a gente não lê ele fluido. Isso faz com que Mateus 24 fique mais difícil de ler. Jesus está deixando claro para vocês, não despreza os sinais. Eles perguntam, quais são os sinais? Vai ter sinais da tua vinda? Então você vai ter linhas escatológicas que vão dizer que tudo que tinha que ocorrer para Jesus voltar, já ocorreu. Se tudo que era para acontecer já aconteceu lá no primeiro século, pô, mas ele não tem sinal nenhum da vinda dele. Eu preciso de alguma coisa. Não, eu não preciso de sinais. Eu preciso apenas da Bíblia. Mas a Bíblia está dizendo que vai ter sinais. E é para eu ficar atento aos sinais. Olha que legal. Ou seja, só a Escritura me envia para os sinais. Se eu levo a sério as Escrituras, eu dou importância a esses sinais. Porque a Escritura dá importância. Então, ponto 0. Não despreze os sinais. Todo pregador que dizer para você, despreze os sinais, desconfia. Como diz o goiano, desconfia, santo. Desconfia. Desconfia. Quando algum pastor diz assim, cara, cuidado para tu não ficar assim louco com sinais. Cada terremoto, cada pum que acontece na natureza, cada coisa que ocorre, tu já fica louco. Calma. Às vezes, você pode estar ficando, cara, com a mente tomada por isso, apenas analisando a questão escatológica da Bíblia, e ela tem um fundo, ela tem uma narrativa escatológica. A fé cristã é uma fé dos últimos dias, mas eu não posso ficar apenas focado nisso aqui. A Bíblia tem várias outras coisas, aí tudo bem, mas quando o pregador diz, ignore os sinais, você tem que ignorar o pregador.